Havia um homem, bom e justo, chamado José. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enrolou num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Hoje nós somos chamados a refletir a dor de Nossa Senhora quando viu seu filho ser descido morto da cruz. E hoje nós colocamos em foco uma figura muito importante na palavra de Deus, que é a figura de José de Arimateia. Ele, que foi um homem notável na Bíblia pelo papel que ele desempenhou no sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Tanto assim que ele é mencionado nos 4 evangelhos. E tudo indica que ele era um homem rico, um homem honesto, e assim como tantos outros homens bons e justos, honestos, ele também esperava as maravilhas do reino de Deus para Israel. Ele também esperava a grandeza do amor de Deus reinando sobre o povo de Israel. Ele era membro do Sinédrio, era um homem ilustre, um homem importante, um homem notável, como assim diziam. Tornou-se discípulo de Jesus, se converteu por causa das palavras e das atitudes do Senhor. Mas até mesmo por causa da sua posição, ele deveria ter muito cuidado e por isso ficou oculto, por medo dos judeus, por medo de uma perseguição, por medo de ser, inclusive, colocado como um traidor do povo judeu. Quando do julgamento de Jesus, ele acabou tomando partido. Ele não consentiu os atos do Sinédrio, a condenação que eles fizeram a respeito de Jesus, e declarou abertamente, manifestou abertamente a sua oposição aos seus pares, aos seus colegas, e mostrou seu amor ao Senhor. Mostrou que acreditava nas suas palavras, que acreditava na sua inocência. Mesmo não tendo efeito algum que aquilo que ele dizia no meio de tantas outras vozes, ele não deixou de dizer aquilo que ele entendia ser a verdade. Ele lutou por Jesus, ele confessou a sua fé, ele fez valer aquilo que ele sentia e que aquilo que tinha movido o seu coração a uma nova maneira de enxergar a vida. Quando Jesus foi crucificado, depois da sua morte, o seu corpo, como era costume naquele tempo, quando uma pessoa era crucificada, meu irmão, é difícil entender isso, mas é verdade. Todos os corpos eram retirados da cruz e eram lançados como que no lixo. Era chamado o Vale do Filho de Inom. Lá em Jeremias, no capítulo 32, fala-se bastante disso. Os corpos dos crucificados eram queimados. Por isso José, sabendo desta forma que iriam tratar o corpo de Jesus, como trataram os corpos de tantos crucificados, inclusive dos 2 que estavam ao lado de Jesus, ele tomou coragem. Ele resolveu ir até Pilatos e utilizou da sua condição de membro do Sinédrio para pedir a Pilatos que pudesse, retirando o corpo de Jesus, dar-lhe o corpo para dar a ele também um repouso digno, condescendente com a sua realidade, com aquilo que ele significava para todos aqueles que nele acreditavam. Ele manifestou assim de forma mais clara ainda a sua predileção, o seu amor pelo Filho do Homem, por Jesus Cristo, e isso causou até mesmo um impacto muito forte. Impacto para o povo do Sinédrio, para os grandes do Sinédrio, impacto também para o próprio Pilatos. Aquilo foi um insulto, na verdade, para os membros do Sinédrio. Como podia um homem ilustre do Sinédrio manifestar-se a favor de um criminoso público? Jesus foi desprezado, foi insultado e foi vergonhosamente crucificado. Como podia esse homem tomar agora partido e cuidar do seu corpo como se cuidava do corpo de um justo, de um homem bom? Como se Jesus fosse mau.
Mas o seu pedido foi atendido. Pilatos mandou que o cadáver fosse entregue a José de Arimateia. Ele foi, comprou um pano de linho, fez com que pessoalmente Jesus pudesse ser descido da cruz, depois de terem certificado da sua morte real. E eles então, José de Arimateia, alguns amigos e parentes, Nicodemos, que era um fariseu também, muito importante, que esteve com Jesus num momento de muita tribulação, de muita angústia interior, e eles prepararam o corpo de Jesus com uma mistura de mirra e aloés. E assim eles enterraram o Senhor. E Maria acompanhou tudo. Acompanhou a dor de ver seu filho descer da cruz e ser sepultado. Vamos com ela também elevar nosso coração, pedindo ao Senhor misericórdia sobre todo o mundo que não aceitou o Filho de Deus e, portanto, o matou. Que o Senhor tenha piedade de nossa alma. Que assim seja. Amém.